neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Só o tocar de tua mão, Senhor. Só o tocar de tua mão, Senhor, ou um só gesto teu, fará cessar a minha dor e alegre ficarei. Cantando em meu coração. Só o tocar de tua mão, Senhor, somente o teu amor para minha alma se alegrar e ao céu me levará. Coro de anjos eu ouvirei, cantando em meu coração. Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. O maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. É o bilhete de um moribundo que estava vivendo uma vida artificial e que antes de pedir para tirar aqueles aparelhos que lhe dava a vida artificial, deixou um bilhete para o seu médico, um grande médico, famoso, dizendo: doutor,
o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. Ouvintes, a morte apavora. A morte é um nome que somente soa bem quando parte do lado do inimigo. Quando alguém sabe que o inimigo morreu. O inimigo pode ser um câncer. O inimigo pode ser um tumor qualquer, uma enfermidade qualquer. E pode ser mesmo até um ser humano. A possível vítima, a provável vítima, aquele que se coloca ou está no lugar de uma possível vítima de alguém, se descansa quando ouve fulano morreu. Então, às vezes, é quando a morte apraz, humanamente falando. E também no cansaço da cama, de dor, de doença, nós temos encontrado muitos moribundos que pedem com vozes cansadas, intercaladas: pede a Deus para que eu morra. E o poeta foi mais adiante. Com a morte ele disse: por estes, vem, ó doce morte. Nós temos na Bíblia Sagrada um fato muito curioso na vida de Davi. Ele era para ser considerado por Saul, o rei de Israel, um herói. Era para ter aquele homem sempre numa boa consideração. E ao invés de tentar tirar sua vida, Saul deveria proteger a vida de Davi. Mas um espírito de inveja, um espírito de ciúme, um espírito de falta de capacidade, porque a inveja é falta de capacidade para realizar. Então, tomava Saul contra Davi. E Saul fez tudo para matar a Davi. Davi teve várias oportunidades para matar a Saul, mas nunca o fez. Nunca usou de tais oportunidades. Ao passo que se Saul tivesse uma oportunidade, apanhasse Davi dormindo, ele teria amputado seu pescoço. Teria se arremessado contra ele sem pena alguma. Então nós vemos aí um contraste de espírito. Davi era um homem de capacidade mesmo antes de ser rei. Ele carregava testemunho. Ele tinha encarado o leão, ele tinha encarado o urso. E por fim, decepcionou o exército de Israel. Decepcionou o próprio Saul, desprezando suas armaduras e vencendo o maior desafio do dia, que era Golias. Matando o inimigo de Saul, que não somente o matava, mas o desmoralizava. Os filisteus estavam humilhando a Israel, estavam humilhando a Saul. Saul estava sob humilhação, o que é uma terrível morte,
um desafio, uma guerra psicológica, uma guerra sem medida, uma guerra que mata sem que o inimigo toque no outro. É a guerra psicológica, é a disparidade de força, é o medo, é a falta de capacidade para encarar o inimigo como ele é. E ao encontrar isto em Davi, o espírito que tomava Saul lhe encheu de inveja. E vamos repetir, inveja é falta de capacidade para realizar. Mas o fim de Saul foi interessante. Foi morte. E a morte de Saul deveria ter causado muita alegria para Davi, o que não aconteceu. Davi era um homem que não podia dormir tranquilo. Tinha que entrar e sair com prudência. Ele não tinha paz. Era um homem sem paz. Depois de fazer tanto bem pelo seu povo, ele não podia dormir. Ele não podia descansar em paz. Ele não podia gozar de seu lar. Ele não podia fazer nada. Ele tinha que sempre estar fugindo de Saul. Sempre com cuidado. Mas de repente um amalequita, veja que nem mesmo foi um israelita, amalequitas. Quer dizer, um amalequita vinha da tribo nômade, descendente de Amaleque. Mas veja o que é a semente. Amaleque, neto de Esaú. Quem foi Esaú? Foi um homem que foi aborrecido desde o ventre. Você sabe, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, mesmo antes de qualquer um dos dois fazer bem ou mal. E esse amalequita veio de um neto de Esaú, aborrecido de Deus. Esse amalequita é quem levou a notícia, a grande nota. Ele pensou em ser exaltado por Davi. Ele saiu correndo com tudo que tinha. Ele reuniu todas as forças do ministério de um neto de Esaú, de um ministério aborrecido por Deus, para dar a notícia. Naquele tempo houvesse telefone, ele telefonaria primeiro. Houvesse um avião a jato, ele tomaria o jato. Mas ai do jumento, do camelo, ou das pernas do amalequita, do neto de Esaú, a quem Deus aborreceu desde o ventre. Aqueles que dão as notícias. E que prazer! Vou contar para Davi que o seu maior inimigo está morto. E chegando lá, isso você encontra segundo o livro de Samuel, capítulo 1. Saul perguntou, quem és tu? E eu lhe disse, lendo na Bíblia, sou amalequita. Isto é, sou neto de Esaú, o aborrecido por Deus. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Bom, entendemos aqui que o amalequita estava contando a história para Davi. E, continuando na grande mensagem, ele disse para Davi, arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor.
Isto serve para todos, nós, crentes e descrentes. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, isto é, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos aborrecem. Davi deveria ter exaltado aquele homem, mas ele não o fez. Se deu justamente o contrário. Então Davi apanhou seus vestidos, rasgou em sinal de protesto, como também todos os homens que estavam com ele. Ao invés de fazer uma mesa redonda, dando aquele ar de tristeza hipócrita, plantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova, a grande mensagem do dia: assenta-te à minha direita aqui, você vai ser meu assessor. Você foi o portador da grande mensagem. Não, Davi tinha um coração segundo Deus. Davi não fez assim. Diz: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita, eu sou neto de Esaú. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Em outras palavras, quando ele estava na tua mão, toda a sua vida ainda estava nele. Foi você quem o matou. Ao invés de proteger a sua vida, quando ele caiu em sua mão, você fez foi matá-lo. Você não respeitou a unção que eu respeitei e que Deus respeitou. Se Davi respeitou a unção que havia sobre Saul, é porque Deus havia respeitado. Davi não respeitou a Urias, marido de Betseba. Davi não respeitou a outras pessoas, a outros homens, a outras mulheres, mas respeitou a Saul, inimigo capital, porquanto ele era ungido do Senhor. Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e o morreu. O fim do mensageiro da morte de Saul foi morte. A justiça de Deus habitava em Davi. Foi isto justamente que o salvou da morte. Foi isso que mostrou que ele tinha um coração não segundo Esaú, que ele não era um neto de Esaú, mas vindo até de uma prostituta, Raabe. Era a raiz de Jessé, era o escolhido de Deus. A justiça de Deus habitava em Davi a ponto de lhe dar ordem, dizer: este homem precisa morrer, falando de si mesmo. Ele aplicou a mesma sentença para si, mas como a justiça de Deus é que estava fazendo aquilo, não tu revelou a carne e o sangue, mas é a minha justiça. Natã lhe respondeu: certamente não morrerás. Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. De que vale uma vida artificial? O mundo em que estamos vivendo está sob a compreensão de três coisas: pressão dos ricos, tensão nervosa, vida artificial. De que vale uma vida artificial? Não vale nada. Não presta para nada. É um engano,
é um resultado de pressão social, religiosa? Que dia que a sociedade já salvou um bêbado? Que dia que um cularim clerical já levantou um bêbado da sarjeta? Que dia que um sumo sacerdote salvou a Maria Madalena? Que dia que um teólogo desce as favelas? Um grande doutor pode baixar e levantar um bêbado da sarjeta, levantar uma meretriz do antro da perdição? Nunca! Mas que tipo de vida, que tipo de religião? Essa vida artificial é a vida religiosa social. De trás da cortina tudo está podre. Jesus disse: o sepulcro está caiado, o sepulcro está bonito por fora, mas por dentro tudo é podridão. O amalequita não tinha nada que fazer com Saul. Saul teria o seu próprio fim como uma colheita daquilo que ele plantara. Não precisava ninguém tocar nele. Se Davi não fez, por quê outro fazer? Mas somente um neto de Esaú podia fazê-lo, aborrecido por Deus desde o ventre. Então, isto agora leva a cada um que está me ouvindo a entregar a sua questão a Deus. Entregar seus cuidados a Deus. Entregar sua doença a Jesus. Entregar seu maior inimigo, que é o ego, é a razão, são os sentidos, os seus sentidos feridos. Entregar tudo isto ao Senhor, certo de que Ele tem cuidado terno. Ele pode te cercar, como cercou Samaria de um exército de fogo, que o homem natural não vê, mas o espiritual pode ver. Então, sendo espiritual, você pode se ver cercado do cuidado terno do Salvador. De teu cuidado terno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de mim preciso, meu Deus, meu Pai, te ver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Nesse instante nós pedimos justamente isto, um coração segundo Deus. Não uma posição segundo os homens, segundo a sociedade, a política, a religião, mas um coração segundo Deus, no qual habita a sua justiça. Daí então o poder sobre a doença, o poder sobre o seu maior inimigo, que é o seu próprio ego, seus sentidos, que geram a dúvida na palavra de Deus, a dúvida nos verdadeiros ministérios de Deus. Que Deus te abençoe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da Mamãe.
Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, ó Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. A voz de Jesus. Se vós tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só Vem,
teu filho vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te Deus ensina o caminho. Ele vos guiará em toda a verdade. Isto é Jesus Cristo se referindo ao Espírito de verdade que viria estar com aqueles a quem ele chamou para compor a sua igreja naqueles dias, a igreja fundamento, a igreja apostólica. E por isso, mais do que cônscio de suas responsabilidades, Deus, que nunca falha em seus deveres, porque Ele mesmo se sujeita à sua palavra, então ficou comprometido de ensinar, de guiar a sua igreja, a seus apóstolos, a seus profetas, a seus evangelistas, seus pastores e a própria igreja. Agora, ouvintes, isto traduz segurança, porque ser guiado pela verdade significa salvação, significa uma viagem para o céu, significa, portanto, segurança eterna. Nós somos guiados pela verdade. Embora nesta dimensão atravessemos fases difíceis, que nós mesmos chegamos, como diz o profeta, a pensar que não somos cordeiros, que não somos ovelhas. Mas, na verdade, Deus nos guia em toda a verdade. Não é pelo que somos, é pelo que Ele é. Isso se trata de predestinação e de eleição. Deus nunca deixou uma pessoa sincera em seu espírito na interrogação. Embora não entendendo, todos que foram usados por Deus não ficaram confundidos. Maria não podia entender o que estava acontecendo com ela, mas ela nunca ficou confusa. O próprio Moisés, o próprio Davi, quem sabe, pôs a cabeça entre as mãos na hora mais crítica de sua vida, que não foi quando lutou com o leão, com o urso, com Golias, mas foi na hora que
ele mesmo decretaria a sua sentença: este homem deve morrer. Então, ele não podia entender o que estava acontecendo. Maria não podia entender. Aqueles que criam em Jesus não podiam entender o porquê dele estar na cruz, derrotado, abandonado ali, como um salteador. Enquanto os incrédulos o insultavam dizendo: se és o Cristo, em outras palavras, seu sangue já foi derramado, se a salvação vem pelo teu sangue, então agora desça da cruz e mostra que és de fato filho de Deus. A terra já foi banhada com seu sangue, não vá para a sepultura. Mas eles não sabiam que Jesus teria que vencer a morte e ser a primícia dos que dormem. Quem vai ressuscitar primeiro, já ressuscitou, foi Jesus Cristo. Como nós podemos estar esperando uma outra ressurreição? E quem foi crucificado agora não foi um homem chamado William Branham, foi a mensagem, foi a palavra. Então quem tem que ressuscitar é a palavra que está crucificada, traspassada por aqueles que não deviam fazê-lo. Está traída por aqueles de dentro, não pelos de fora, porque os de fora não traem. Quem trai é o que está de dentro. Mas Deus guia. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, que guiaria em toda a verdade e daria o verdadeiro significado da palavra, foi solicitado com os demais apóstolos por quase 3.000 almas que se compungiram mediante o seu pequeno sermão depois do Pentecostes. Ele tirou a chave do reino dos céus, uma chave que abre a primeira porta. Quando eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Deus ensinou a Pedro qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu a chave de Mateus 28:19 para São Pedro. Então ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. Pedro estava usando a chave que mostrava o caminho, que abria a porta. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Quando vocês ouviram esta mensagem, alguns anos atrás, estando nos credos e dogmas denominacionais, quando vocês ouviram esta voz que ainda clama até hoje, vocês não tiveram dúvida. Vocês saíram de onde vocês deveriam sair, porque o Espírito Santo tocou em vossos corações e vos ensinou o que deveriam fazer. Foi a mesma chave de São Pedro, sabendo que isto é o princípio do caminho e não o fim do caminho. Mas o fim do negócio é melhor do que o princípio. E Paulo admirou que os Gálatas tivessem começado no Espírito e terminado na carne. Isto quer dizer que começaram bem, mas terminaram mal. Tinham entrado por caminhos de perturbadores que estavam dentro da igreja. Falsos obreiros, falsos irmãos, confundindo a mensagem para assim adquirirem posição diante do povo.
Ninguém conquista o que já tem. Nicolaísmo é conquistar aquilo que não tem. Quem tem não está conquistando o que tem, mas sim é quem não tem é que vai conquistar o que não tem. E uma dócil e amorosa irmã, que já partiu para o Senhor, me disse uma vez: Joaquim, menino não joga pedra em árvore que não tem frutos. Vocês já sabem do que eu quero dizer, do que o Espírito está falando. Mas, na verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo, Simeão sabia que não morreria sem que visse com seus olhos cansados a verdade que ele creu durante tanto tempo. Parecia estupidez, caduquice, ignorância, porque essa convicção deveria vir a Caifás, a Anás, mas veio a ele na sua velhice que ele não morreria sem ver. Jamais esse ministério se acabará. Este ministério que vos chamou, que vos ensinou a dar os primeiros passos, este pai que te pegou pela mãozinha, esta mamãe que te pegou pela mãozinha para dar os primeiros passos, pode se envelhecer, pode adoecer, pode manquejar, pode sofrer cicatrizes, mas continua sendo seu pai mesmo depois que você estiver grande. Mesmo que você tiver crescido e dono de si, ele é seu pai, ela é sua mãe. Foi ele quem te ensinou a dar os primeiros passos. Foi ela. E isso é através do sangue, isso é através da paternidade, isso é através da maternidade. É mamãe, é papai, sim. O Deus que ensinou a Abraão a dar os primeiros passos, sair de Ur, do meio de sua parentela, também o guiou na hora de seu contratempo. Todos grandes homens chamados por Deus, em quaisquer tempos, tiveram horas e momentos de contradição. Esses pratos de pudins de leite desnatado é que não pode sofrer uma garfada que sempre está sendo saboreado por aqueles que enchem suas bocas de salivas ao vê-los. Mas são pudins açucarados, são cafeínas açucaradas. Mas, na verdade, Deus nunca deixou Abraão encher a sua boca de saliva por causa de Sodoma e de Gomorra. E ele, o pai que o ensinou a dar os primeiros passos, o guiou em todas as suas etapas. E quando você pensa que Abraão tinha se acabado, ao receber a promessa, já com seu corpo amortecido e o ventre de Sara, sua matriz, morta, quem pensou isto se enganou. Quem pensa isto a respeito de um ministério chamado por Deus desde o princípio, diretamente de Deus, não um ministério de garupa, mas um ministério da rédea, fique sabendo, Deus o guiará até o fim. Qualquer verdade que existir na terra terá que ser através daquele ministério. E esse ministério é que prepara a noiva para o arrebatamento. Não se refere ao homem propriamente, porque se referisse ao homem, Abraão teria morrido ao apostatar-se e a mentir que Sara não era sua esposa. Davi ouviu do profeta: certamente não morrerás,
Porque quando ele engatinhava, quando ele deu o primeiro passo, foi o Pai, foi Deus, com o leão, com o urso, com Golias. E por que não seria Deus nos outros passos? Se fosse um capitão, se fosse um general, ali teria matado a Davi por força de lei. Mas como era o próprio Deus que o chamara, disse: certamente não morrerás. Ó igreja noiva! Abraão não enfraqueceu na fé, não considerou seu corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem a matriz morta de Sara. Ele não pensou nas suas impossibilidades, nem as considerou. Seus inimigos, sim, lançavam suas impossibilidades no seu rosto, nas suas costas. Por melhor, porque eles sempre são covardes, eles sempre apunhalam pelas costas. O punhal é uma arma própria para as costas. É arma de covarde. A espada é a arma do guerreiro verdadeiro. Por isso Davi nunca carregou um punhal, mas sim uma espada. Todos os guerreiros de Deus carregam a espada, a palavra viva de Deus. Então ele não pensou nas suas impossibilidades, nem as considerou. Seus inimigos, sim. Mas estas coisas, estas suas impossibilidades, nunca entraram no seu entendimento, porque havia ali uma fé perfeita ocupando todo lugar. Isso é uma lei da natureza. Isto é uma lei da gravidade. Se uma coisa concreta está ocupando um lugar na atmosfera, a menos que seja removida, nada pode ocupar aquele lugar. Ainda que seja uma pulga, ainda que seja uma cabeça de alfinete, mas está ocupando um lugar na atmosfera, teria que ser removido, mas nada removeu o grão de mostarda que estava substituindo toda a razão, todos os sentidos na vida de Abraão. Isto é assim também com a Igreja de Jesus Cristo. Leia Atos dos Apóstolos. Deus ensinava a Igreja. Deus ensina até hoje. Os irmãos, as irmãs se definirem quando os inimigos lançam impossibilidades e arrasou e presumem e usam as suas armas próprias, a principal delas, o punhal. Oh, que Deus nesta hora possa enriquecer a fé de cada um, sabendo que Ele pode te guiar onde quer que você for. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar, irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Como a pomba guiou o cordeiro até mesmo para o matador, o Espírito Santo também vos guiará em toda a verdade. E essa é a bênção que Deus tem para meus ouvintes em mais esta programação de Fé para Vencer. Deus te abençoe para a cura divina, para a libertação, para a direção, para a decisão que você deve tomar. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção agora. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer.
É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. Bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: "Sê firme no avançar". A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada
cada instante mais perto de Deus.